Boa noite, queridos irmãos. Saudades de todos. Gostaria de estar aí com vocês, mas como estou aqui, vou gravar esse vídeo para vocês me ouvirem, refletirem e principalmente discutirem um assunto. Talvez eu seja muito repetitiva porque as coisas que se estuda no Espiritismo a gente já sabe. Vocês podem dizer, mas isso a gente já trabalha, a gente já sabe disso. Porém, o enfoque, a forma de ver, a forma da gente olhar, às vezes muda, né? Eu atualmente sou psicanalista, estou terminando a minha formação em psicanálise e estou fazendo doutorado em psicanálise. Então, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de como se deve abordar o espírito que está em sofrimento e também utilizar um pouco, se não muito, da psicanálise, porque é o que a gente faz numa mesa mediúnica. A gente faz a psicanálise. Porque o espírito, ele nada mais é do que um humano desencarnado. Um ser humano desencarnado, não é isso? Nós sabemos disso. Então vamos lá. Eu anotei alguns tópicos para que a gente pudesse conversar e eu acredito que, como a gente não está, eu não estou ao vivo com vocês, eu gostaria que vocês anotassem os tópicos e possíveis dúvidas. A Miriam me passa essas dúvidas e, de repente, se vocês gostarem assim, eu posso gravar um outro vídeo respondendo os questionamentos, já que a gente não pode estar ao vivo. Então, o primeiro tópico: categoria de enfermos que revelam diferentes graus de sofrimento. Então, nós temos pessoas doentes, porém desencarnadas, correto? Eles vêm até a mesa mediúnica com diversos graus de sofrimento, diferentes graus, né? Então, há aqueles que ignoram que estão desencarnados e que não podem ser informados disso de uma maneira abrupta. Há aqueles que são perseguidos, são os obsidiados. Eles podem ser obsidiados por pessoas que estão vivas, encarnadas, ou por pessoas desencarnadas. Eles podem estar sendo obsidiadas, perseguidas por espíritos ou até pelos seus familiares, aqueles que ficam chorando, pedindo. Inclusive tem pessoas que pedem, né? Quando a pessoa morre, ela vira santo para muita gente. Então, aquelas pessoas que ficam chorando e pedindo, eu vou pedir para minha avó que venha dar a bênção, para minha avó que me ajude a encontrar tal coisa, Não. Essa avó, ela não tem condições de encontrar nada para ti, ela não tem condições de te abençoar, nem coisa nenhuma. Ela nem encontrou o caminho dela. E muitas vezes na mesa mediúnica essas pessoas vêm, né? E a gente tem que atender essas pessoas. E nós temos que saber o que dizer para essas pessoas. Nós não podemos ser taxativos. Olha, tu morreu. Olha, vocês sabem que isso não se faz, eu sei. Mas como se chegar a este assunto? Deixar que a pessoa fale. Deixar que esse paciente, porque o desencarnado é o nosso paciente. O médium está mediando para o coordenador da mesa um paciente, né? Como se fosse uma sessão analítica, uma sessão de terapia. E então, o que é que nós temos que dizer? Ouvir com muito carinho, quietos, de forma que a pessoa venha a se dar conta, fazendo algumas intervenções, né? Fazendo algumas intervenções. Por exemplo,
Eu estou num carro pegando fogo. Eu estou queimando. Não, tu não está queimando. Tu está falando comigo. Por que que tu acha que está queimando? Deixar essa pessoa desabafar. Até que ela se dê conta de que não, ela não está lá. Isso é alguma coisa que ficou impressa nela. É uma ideia fixa daquele momento e que ela imprimiu na sua mente e repete, 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 né? Então nós temos que ir levando essa pessoa de forma que ela se dê conta sozinha disso. Seja qualquer um desses, aqueles que ignoram a morte, os que são perseguidos e os perseguidores, aqueles que perseguem pessoas encarnadas ou desencarnadas, né? Outro tópico. Sofrimento absorvido de forma diferente para cada um. Então, esta mesma pessoa que vem me dizer que está num carro pegando fogo, pode sentir as dores desse carro pegando fogo e uma outra que está próxima, que está na mesma situação, pode não estar sentindo isso. Pode estar se dando conta de que morreu, de que desencarnou e ficar muito triste e abalada com isso. Ou, para cada um, cada sofrimento é de uma forma. E nós temos que ver principalmente o obsessor. O obsessor é aquele que sofreu. Se nós dissermos assim, na psicanálise, aquele que hoje faz sofrer, o abusador, sempre foi abusado. Ele aprendeu sendo abusado. Então, o sofredor aprendeu, o sofredor não, claro que é sofredor. Eu quero dizer o perseguidor, aquele que é o obsessor, né? O obsessor, este foi obsidiado um dia. Então, ele tem um mecanismo de defesa que na psicanálise a gente chama de identificação com o agressor. Ele se identifica com o seu agressor. E essa forma de se identificar com o agressor é a seguinte: ele pode tanto repetir o ato de abusar, como ele pode achar que o abusador está certo e que realmente ele merece sofrer. Então, aquele que acredita que o abusador está certo, está correto e que ele merece sofrer, vai ser aquela categoria dos abusados, ou seja, dos obsidiados. Né? Então ele se deixa obsidiar porque ele acredita que ele está sofrendo porque ele merece. Então aí o médium precisa levá-lo, o médium não, o coordenador de mesa, o médium precisa vibrar numa alta vibração de amor para que ele entenda que ele merece esse amor. E o orientador da mesa, ele precisa, aquele que está conversando, que está doutrinando, o doutrinador, ele precisa levar de uma forma sutil a esse obsidiado entender que ele não merece ser obsidiado, que ele merece amor. Bom, este é aquele que se identifica com o seu agressor, acreditando que ele está correto. E aquele que se identifica com o seu agressor, acreditando que, já que ele sofreu, agora ele vai fazer sofrer. Ele não quer ser fraco. Ele estava lá sendo vítima. Ele não quer mais ser vítima. E ele não quer ser bonzinho. Ele quer se vingar em outra pessoa aquilo que ele sofreu. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar repetir os atos do seu abusador ou do seu obsessor. Esse é mais difícil e normalmente eles são mais endurecidos. E ele precisa, então, o que nós temos que puxar dele? O passado. Não adianta dizer para esse espírito:
Olha, tu não pode fazer isso com o outro, com o teu irmão, porque tu tá fazendo ele sofrer. Sim, é isso que ele quer. Ele quer fazer sofrer. Então, o que é que nós temos que puxar dele? Onde foi? Quem foi? Quando foi que tu viveu isto? Em que outra etapa da tua existência tu viveu isso? Quando foi que alguém fez isso contigo? Então nós temos que levar ele a se dar conta e a lembrar do seu passado, para que ele veja, esse obsessor, que ele já foi obsidiado, que ele já foi abusado e que ele hoje está tentando se vingar de outra pessoa naquela sua obsidiada. Esse é mais difícil e nós temos que levar com muita calma e muito amor. Outro tópico: atendimento atento e específico. Então, é nesse caso que eu estou dizendo, nós temos que ter um atendimento, uma escuta, ouvir, observar essas pessoas, ouvir o que eles estão falando e, principalmente, o que eles não estão falando, mas estão deixando ecoar, né? Que é o que está latente neles. Nós temos, então, a latência e o discurso manifesto. Ele está manifestando uma coisa, está falando uma coisa, mas o que está por trás disso? E é aí que a nossa escuta atenta vai poder nos indicar e nos mostrar. Nós temos que ir pelas beiradas, né? Isso é o mais importante. E o que é que os outros médiuns têm que estar fazendo? Ah, tem um médium que tá lá no outro lugar, o outro tá vendo não sei o que. Não, gente. Isso eu lembro que a gente fazia e nós fazíamos isso. Não, isso está errado. Como é que nós temos que agir? Eu estou tendo uma visão. Eu estou sentindo uma aproximação. Eu estou escutando o que o espírito que está querendo falar através de mim já está dizendo. Mas agora não. Nós estamos atendendo esta pessoa. Segura um pouquinho. Fala para aquele espírito que está contigo. Só um pouquinho. Eu já vou te dar passagem. Eu já vou falar por ti. Agora eu preciso atender este espírito que está falando. Então, toda a mesa precisa vibrar em oração pelo espírito que está falando, porque é um todo. O próximo, cada espírito que se comunica é um exemplo para esclarecer os encarnados que estão ali na mesa. Então, nem todos vão falar. Tem muitos espíritos naquela sala, mas a espiritualidade superior vai escolher alguns espíritos para falar. E esses que vão falar serão exemplos, foram pensados, serão exemplos para o nosso estudo. Então, quando nós terminarmos a mesa mediúnica, nós não vamos falar do que eu senti. Ai, eu vi tal coisa. Ai, eu senti um arrepio. Nós não vamos falar do que nós sentimos. Nós vamos discutir os casos que nós vimos. Nós vamos fazer uma supervisão daqueles pacientes que estiveram ali. Aqueles espíritos que estiveram ali. Por exemplo, bom, aquele que estava no carro queimando, aquele nosso primeiro exemplo. O que é que ele disse? Ah, ele disse que estava sentindo o corpo queimar, mas depois ele se deu conta. Bom, e vocês acham que como que a gente deveria ter... o que ele falou? O que ele disse? Né? Interessante que se anotar, olha, caso número 1, pessoa que está ainda ligada com ideia fixa no seu momento de morte. Como que ele abordou isso? O que ele nos disse? O que é que o doutrinador falou? E o que é que ele respondeu? Então, vamos lá. O que nós vamos ver nisso? O que nós aprendemos com isso?
Então, aqueles momentos finais não é para dizer o que nós, como médios, sentimos, mas é para discutir o caso que ali passou. Cada espírito que se comunica é um exemplo. Bom, esse eu já falei, né? Então vamos lá. Ouvir com amor e paciência, que eu também já falei para vocês. O próximo item: fazer intervenções. Então, essas intervenções feitas pelo coordenador de mesa, pelo doutrinador, precisam ser muito inteligentes e pontuais. Não adianta ficar falando, o espírito está falando, e o doutrinador está lá. Não, mas só um pouquinho, olha para o teu lado, tá vendo? Tá cheio de gente do teu lado que vai te levar. Tá, tchau, foi tudo bem, vai com eles. E entrega para a espiritualidade resolver. Não. Nós vamos ouvir tudo que ele tem para nos dizer. A espiritualidade está atuando nele. Vamos ouvir tudo que nós temos, que ele tem para nos dizer. E o doutrinador faz algumas perguntas, tentando levar ele a se convencer de que, a se dar conta, na verdade, de que ou ele fez algo para merecer, ou ele não merece aquilo, porque tem aqueles que são os obsidiados, que acreditam que merecem, né? Então, essas colocações pontuais são as intervenções que o psicanalista, desculpa, psicanalista não, né? Mas nós somos psicanalistas de desencarnados. O doutrinador tem que fazer. Toda a mesa, como eu já disse para vocês, é o outro tópico. Toda a mesa estar atenta e vibrando. A mesa precisa estar junto, vibrando em oração. Bom, então aqui eu tenho, para encerrar, porque vamos fazer em torno de 20 minutos para que vocês consigam ainda conversar sobre isso e atender os espíritos pacientes que vão aparecer nessa noite, que vão conseguir falar nessa noite. O espírito André Luiz recomenda: compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos. Para que isso aconteça, é necessário que todos os integrantes da reunião se esforcem para agir como um todo coletivo, como esclarece Allan Kardec. Então, eu vou ler aqui um pedaço do livro, eu vou dizer para vocês qual é o livro. Allan Kardec, o livro dos médiuns, tá? Ele vai falar o seguinte: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das dos seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Já que o espírito é, de certo modo, alcançado pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força de que uma só, a fim de que esses pensamentos concorram para o mesmo fim. É preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode se dar sem o recolhimento. Ele fala ali em 20 médiuns, mas a gente sabe que não é necessário 20 médiuns, de 6 a 10 está ótimo, né? Um bom atendimento aos espíritos enfermos não desconhece que estes apresentam em geral a necessidade intrínseca de desabafar, de expor a sua dor, que é expressa das mais variadas formas. A regra é, pois, ouvi-los com gentileza e atenção, auxiliando-os durante a catarse. Catarse é quando eles têm aquele choro, aquele colocar para fora, né? A fim de que esses lhe produzam algum alívio. Então, a catarse
é quando sai aquele sentimento de dor e de tristeza e a pessoa se sente então mais aliviada, mais tranquila. Então Allan Kardec está dizendo aqui exatamente o que eu disse antes, que nós precisamos ouvir e intervir de maneira cuidadosa e acolher, principalmente acolher a catarse, acolher o sofrimento. O médium e o dialogador não devem, contudo, permitir que o desabafo lhes fuja do controle, situações que poderá desarmonizar o grupo, inviabilizando a comunicação. Então, chorar é uma coisa, colocar para fora e contar para a mesa é uma coisa. Outra coisa é quebrar tudo, mas isso o médium equilibrado sabe, que não pode dar passagem permitindo que o espírito mande em si. Não. É dar passagem não totalmente ao espírito, é ouvir e repassar com o devido crivo. A catarse pelo desabafo é sempre útil, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem também obedecer às disciplinas de tempo. Eu não posso ficar 3 horas falando. Eu tenho que dar permissão para os outros. Mas quem vai coordenar isso além do médium é o coordenador da mesa, o doutrinador. O êxito, então, o êxito do atendimento ao espírito que sofre ou que faz sofrer na reunião mediúnica depende da atuação conjunta de todos os participantes do grupo, ainda que o médium psicofônico e o dialogador se destaquem em contexto. O primeiro porque viabiliza, ou seja, o médium viabiliza a manifestação do enfermo através dos mecanismos de transe mediúnico. Ele permite que esse espírito se manifeste. O segundo, que é o dialogador ou doutrinador, porque canaliza as vibrações benéficas oriundas de si mesmo e do grupo, né? Então, além de doutrinar, o dialogador ou o coordenador de mesa ou aquele que está doutrinando, né? Tanto faz o nome que se dê, ele precisa, além de mandar o seu amor, é através dele que a mesa faz um anel de energia e sai dele para aquele espírito que está se comunicando. Não sai de cada médium, sai dele. Então, por isso, todos devem estar com o mesmo pensamento harmonizado, passando aquela energia médium por médium, chegando no doutrinador, que é quem vai oferecer essa boa energia para esse espírito que está se comunicando. Então, agora eu vou ler para vocês aqui um pedacinho que o espírito Efigênio Vitor explicou, que ele está no livro do Francisco Cândido Xavier, Desobsessão. Então, esse espírito Efigênio Vitor, ele diz que na dimensão física da reunião desenvolve a ação conjunta dos trabalhadores desencarnados, destacando-se as atividades realizadas pelos arquitetos espirituais. Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temos prestativos e operantes eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação de quadros educativos. O orientador espiritual prossegue em suas elucidações. É assim que as forças neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais. Espelhos ectoplasmáticos e recursos diversos são também por eles improvisados, ajudando a mente dos nossos amigos encarnados, que operam na fraseologia assistencial.
dentro do Evangelho de Jesus, a fim de que estabeleça perfeito serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros. Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material do nosso pensamento, palavras, atitudes e concepções. Por isso é que o médium precisa se cuidar. Nesse sentido, inserimos aqui alguns conselhos do benfeitor espiritual José Xavier, antigo militante do Espiritismo, em Pedro Leopoldo, desencarnado em 1939, a respeito do atendimento aos enfermos espirituais. No trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade, a condição em que se encontram para falar-lhes com o proveito devido. Vocês não desconhecem que cada criatura humana vive com a ideia a que se afeiçoa. Aqui, na esfera em que a experiência terrestre continua a mesma, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando transições de morte, vivendo por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Então, aqueles que não sabem que morreram e que estão ali vivendo, continuando a viver a sua vida de encarnado, né? Sentem-se vivos, tão vivos como na época em que se estabeleceram a mentira, a fascinação e o poder. O tempo e a vida correm para diante, por fora deles, mas por dentro imobilizaram a própria alma na fixação mental da imagem e interesse, que não mais existem senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Querem apreço, consideração e apoio. Então, já estamos em 26 minutos, quase 27 minutos. O que eu tinha para dizer para vocês era isso. Se por acaso vocês quiserem que eu mande algum outro vídeo, ou se quiserem continuar neste assunto, falem para Miriam. Eu sugiro que vocês, ao anotar todos os tópicos, discutam. Tem bastante material para várias semanas de discussão, né, aí. E a gente pode voltar a conversar. E assim eu mato um pouco da saudade de vocês e da saudade da nossa casinha, da nossa querida avó Ana Maria. Então, neste momento, vamos fazer uma oração à nossa querida avó Ana Maria, não fechando, não encerrando, porque quem fará isso será o coordenador de mesa. Vamos apenas agradecer a Deus por ter nos colocado nas mãos esse poder da tecnologia para que possamos estar juntos, mesmo que distantes, e que possamos estar unidos na nossa casa Bezerra de Menezes, que possamos estar unidos em oração e em mente, afeto e também energeticamente, para podermos fazer esse nosso trabalho de atendimento fraterno aos nossos irmãos desencarnados. E que assim seja. Um grande beijo, um grande abraço a vocês, meus irmãos, e até qualquer dia. Beijo grande.